Então, bom dia para vocês. Vamos aí comentar algumas coisas. A primeira, eu sei que acho que a representante de vocês é a Daphne, né? Representante de turma, mas ela acho que não assistiu nenhuma aula aqui, né? Eu preciso, gente. Eu coloquei uma atividade lá que era para vocês, era o programa da disciplina. E eu preciso entregar até segunda-feira no colegiado o programa com o ciente de vocês. E eu estou vendo aqui, dos 39 alunos, só 19 deram ciente. Então, se vocês puderem, aí eu não sei, a Daphne não está aí, que é a representante. Então, se vocês tiverem grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, vocês puderem avisar o pessoal para até sexta-feira acessar ali, dar uma lida no programa da disciplina e dar o ciente, eu preciso entregar para o colegiado isso aí até segunda-feira, tá? Se vocês puderem fazer esse favor para mim, eu agradeço. Segundo recadinho, semana que vem, dia 11, teremos prova. A primeira prova lá, que seria no presencial, seria a nossa prova bimestral, né? A primeira prova do primeiro bimestre, vamos dizer assim. Então, essa prova ocorrerá no período da aula. Então, às 10 horas eu abro, ao meio-dia eu fecho. Vou combinar com vocês. Aí vocês têm um tempo maior para fazer a prova. Então, eu abro às 9 horas a prova, é online aí, né? Pelo Google Forms, e aí fica aberto até meio-dia, que na realidade é 11h55, né? Mas fica até meio-dia aberto. Então, tem 3 horas para resolver a prova. Então, avisa o pessoal que não tem assistido a aula que a prova é no horário da aula, né? Se eles estão trabalhando, viajando, tem um jeito aí de fazer a prova. Peça para o chefe das 9 ao meio-dia para fazer a prova. E o que vai cair na prova, gente, só para vocês saberem, é o que nós vimos até hoje. Hoje nós vamos ver o custo da mão de obra. Então, vai cair aqueles conceitos básicos, algumas coisas que vocês já fizeram nas atividades. Então, lá, o que é custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável, aquela parte mais teórica lá dos sistemas de custeio, então, os sistemas de custeio por absorção, e a apuração do custo dos recursos. Da apuração do custo do recurso, o que vai cair? Vai cair isso que nós já fizemos aí da nota fiscal, né? Custo de matéria-prima, ou mercadorias, quando é o comércio, e hoje nós vamos ver o custo da mão de obra direta, tá? Então também cai isso na prova de quinta-feira que vem. Então avisem o pessoal que não tem vindo na aula que o horário vai ser das 9 ao meio-dia essa prova, ok? Dúvidas com relação ao que vai cair na prova? Isso, Ilha. Todo o conteúdo, vamos dizer assim, nós vimos no início lá do semestre, do ano letivo, nós vimos aquela parte teórica, né? Então, aqueles conceitos básicos, o que é, o que é gasto, o que é investimento, o que é despesa, o que é custo. Tá? Então, essa parte, aí nós vimos lá a classificação e o comportamento dos custos, né? Então, custos fixos e custos fixos e variáveis, custos diretos e indiretos. Vimos lá os sistemas de custeio, lá na visão geral da contabilidade de custos. Então, deem uma lida no material que está lá no meu site, né? Se não me engano, é o capítulo 3 do Padovese, que fala uma parte teórica ali. Ele faz uma introdução dos sistemas de custeamento, das formas de custeio, né? Custo real, custo histórico, custo padrão. Ele dá uma pincelada nisso aí. E aí depois o que nós vimos aí nas 2 últimas aulas, que foi a apuração do custo de matéria-prima, e o que nós vamos ver hoje, que é a apuração de custo de mão de obra direta. Então é isso que vai cair na prova do dia 11, que deixa eu até compartilhar com vocês aqui, por isso que eu também preciso que o pessoal dê o ok lá no programa da disciplina. Deixa eu compartilhar aqui. Então tá aí, ó. Então, a primeira prova é semana que vem, dia 11/8. Dia 11/8 é quinta-feira que vem, tá aqui, ó. É a próxima aula nossa. Então, que vai ser só essa prova aí.
E aí o que vai cair, ó, vou até mostrar aqui para vocês, essa parte aqui, ó, conceitos básicos de custos. Então tá aqui, ó, Padovese, capítulo 1, a classificação e comportamento dos custos, capítulo 2 do Padovese, a visão geral da contabilidade de custos, capítulo 3. Então, esses 3 capítulos tem lá no meu site. O capítulo 5 não tem da apuração do custo dos recursos, mas nós estamos as 2 últimas aulas. Então, eu tenho, se não me engano, lá, eu tenho um material, eu fiz um resumo do capítulo 5, que está lá no... Está aqui, ó, deixa eu passar aqui para vocês, aqui, ó. Está aqui, ó. Apuração, né, em material, tem a nota fiscal, que nós trabalhamos, a apuração. A visão geral do curso também tem um resumo, para quem não quiser ler o capítulo 3, também tem um resumo aqui do capítulo 3 do Padovese em materiais. Então, o que vai cair na prova é o que está aqui, ó. É esse conteúdo que está aqui. Vamos para a aula de hoje. Com relação ao exercício, a atividade que vocês fizeram sobre métodos de avaliação de estoque, que também cai na prova da semana que vem, que é o PEPS, o EPS e custo médio. Alguma dúvida? Era até meia-noite de ontem para entregar. Eu vi que até 6 horas da tarde, mais ou menos, tinha umas 10 pessoas só que entregaram. Então, não corrigi ainda. Mas vocês têm alguma dúvida? Se for o caso, antes de a gente ver a matéria de hoje, eu repasso a atividade aí para vocês. É possível passar somente as respostas para a gente ver se estava correto? Passo sim. Dúvida, ficou bem claro na última aula, o exercício não, mas como deve ser feito, né? Sim. Mas somente as respostas para a gente ver. Então vamos lá. Então aqui está aqui o exercício, né? Eu passei para vocês esses eventos, não é isso? E pedi para vocês calcularem algumas... Deixa eu entrar aqui na atividade. Na questão 1 lá, utilizando o método PEPS, qual o valor total da saída do dia 29? Então, eu pedi aqui a saída, né, o valor da saída do dia 29. E o valor do saldo final do dia 30, né, utilizando o método do PEPS e o método UEPS. No caso do custo médio, eu pedi para vocês o valor da saída do dia 22. Então, seria desse dia 22 aqui. E o estoque do final do dia 30. E na questão 7, né, no método do custo médio, quando se altera o custo unitário do saldo quando se altera o custo unitário do saldo estoque. E dei 4 alternativas. Nos eventos de entrada, nos eventos de saída, em nenhum evento ou em todos os eventos. Então, na realidade, só quando tem entrada que se altera o custo médio unitário, não é isso? Quando a gente utiliza o método do custo médio. Ok? Então, só quando tem a entrada que se altera o custo unitário. E aqui, Ellen, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a planilha. Eu tenho a solução dela aqui já, ó. Então, no caso do custo, utilizando o método PEPS, vocês estão conseguindo enxergar? Tá, então aqui, ó, no caso do método PEPS, está aqui vamos dizer, o desenvolvimento da atividade, e eu pedi o valor do pedido da saída da saída, né? O valor da saída do dia 29. Então, o valor aqui é 1.150 no método PEPS. E o saldo é de R$500. Eu não lembro se eu pedi o saldo, deixa eu ver, eu pedi o saldo ou pedi o custo? Pedi o saldo. Então, a resposta lá da questão 1 seria 1.150 e da questão 2 seria o R$500. Na questão 3 e na questão 4, que é o método UEPS, o valor da saída do dia 29 é 1.230 e o saldo 460. E as duas últimas, quer dizer, a questão 4 e 5, ou melhor, 5 e 6, utilizando o método de custo médio, qual o valor da saída do dia 22? Então, no caso, é R$168.
e o saldo de R$ 476. Como é que foram? Pessoal que está aí na aula hoje. Eu Lembra? acertei, professor. A 7, no caso, era nos eventos de entrada? É de entrada, porque aqui, ó, toda vez que eu tenho uma entrada, eu altero o custo médio, ó. Aqui era R$ 15, que foi a primeira entrada. Aí, quando eu saí com ela, como ela sai com o custo unitário do anterior, né, ao evento, ele manteve os R$ 15 de custo unitário. Aí, quando eu tenho uma outra entrada, ó, aí de 15 passou para 16,80. Aí eu tive uma saída, tive outra saída aqui. Aqui está zerado porque zerou o estoque, mas se eu fosse, seria 16,80. Aí, como eu tive uma entrada, ele foi para R$ 23, eu tive uma segunda entrada, e aí ele foi para R$ 23,80. E aí, as duas saídas que eu tive em seguida, ele manteve o custo médio anterior. Então, no método do custo médio, o custo unitário do saldo do meu estoque só se altera quando eu tenho uma nova entrada. E detalhe, ele só vai se alterar se o custo daquela entrada for diferente do custo unitário que eu tenho anteriormente, né? Vamos supor, eu tinha aqui R$ 23 de custo médio, né, nessa entrada do dia 25. Se essa entrada do dia 28 também fosse de R$ 23, ela não se alteraria, certo? Então, na realidade, ela vai alterar desde que tenha preços diferentes. Para baixo, né? Redução de preço ou aumento de preço. Deixa eu salvar aqui, porque é isso aqui que eu vou corrigir a atividade de vocês. Essa semana eu já corrijo e já libero a nota também. Bom, então vamos a matéria de hoje, ela não é comprida, mas ela tem alguns detalhes que é importante que vocês conheçam. E aqui é onde a gente verifica o que a gente chama de custo Brasil, né? E que vira e mexe tentam alterar, mas existe muita resistência e tudo mais. Mas aqui vocês vão ver quanto custa. No nosso caso aqui, nós vamos ver mão de obra direta, mas na realidade, quanto custa a mão de obra no Brasil? Tá? Essa é a realidade. Então vamos lá. Então, um pouquinho aqui, uma parte introdutória aqui do que é a mão de obra, né? Mão de obra direta. São funcionários que atuam diretamente na transformação da matéria-prima em produto. Ou, tá, de uma maneira aí, aqueles que trabalham diretamente na produção do produto ou do serviço. Tá? Então, vamos imaginar aí uma empresa de assistência técnica de eletrodoméstico. Então, aquele funcionário, aquele técnico que trabalha diretamente no conserto da geladeira, da batedeira, da sanduicheira, etc., eu posso considerar essa mão de obra como uma mão de obra direta, porque ele está trabalhando diretamente na prestação daquele serviço, tá? Esse custo só pode ser tratado como custo direto após a análise de seu trabalho e se exerça um controle sobre as horas trabalhadas. Então, se eu sei quantas horas um ou mais funcionários trabalham num determinado produto, então eu posso considerar como mão de obra direta. Então, se eu tenho uma linha de produção, por exemplo, onde aquela linha de produção está trabalhando num único produto, então toda a mão de obra que está trabalhando naquela linha de produção, através lá de tempos cronometrados ou alguma outra maneira de controle, eu sei que ele trabalhou, exemplo, 8 horas, né, do turno só naquele produto, então eu consigo alocar aquela mão de obra como mão de obra direta. Se naquelas 8 horas de trabalho que o funcionário está lá naquela linha de produção e ele está produzindo mais de um produto ao mesmo tempo, já fica mais difícil de eu alocar como custo de mão de obra direta, porque eu não sei quanto tempo ele trabalhou num produto, quanto tempo ele trabalhou no outro. Agora, se naquele turno de trabalho, as 3 primeiras horas ele trabalhou no motor modelo X, aí nas próximas 5 horas de trabalho ele trabalhou no motor modelo Y, também eu consigo alocar como mão de obra direta. Então, gente, a gente tem que fazer uma análise para ver se é possível
classificar como custo direto ou não essa mão de obra. Ou seja, somente o tempo trabalhado e apontado no produto é considerado como custo direto. Ou seja, se eu tiver um meio de mensurar quantas horas de trabalho eu tenho, né, de mão de obra eu tenho naqueles produtos ou serviços, tudo bem, eu posso classificar como mão de obra direta. Então tem que tomar esse cuidado aí na hora de classificar. E aí o conceito aqui, né, mão de obra direta é aquela relativa ao pessoal que trabalha diretamente sobre o produto, e aqui eu ponho um barra serviço, em elaboração. Desde que seja possível, então está aqui, ó, a mensuração do tempo despendido e a identificação de quem executou o trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação indireta ou rateio. Um exemplo típico para vocês, né? Vamos supor que eu tenha 3 linhas de produção lá na minha empresa, cada uma produzindo um tipo de produto. O que é normal acontecer? Aquela pessoa que está trabalhando na linha determinada, lá na linha 1, eu consigo alocar como mão de obra direta, na linha 2 também. Agora, eu tenho lá o supervisor ou o gerente que gerencia ou supervisiona as 3 linhas. Eu não consigo saber quanto tempo ele ficou supervisionando a linha 1, quanto tempo ele ficou supervisionando a linha 2 e quanto tempo ele ficou supervisionando a linha 3. Neste caso, a mão de obra ela é indireta e eu preciso fazer eu tenho que ter alguma forma, né, algum índice de rateio da mão de obra. Já comentei com vocês, né? Então, mão de obra indireta e gastos gerais de fabricação, que normalmente são custos indiretos, eu tenho que ter alguma forma de rateio. Fizemos isso com a matéria-prima, quando teve lá frete, seguro e outras despesas, eu tinha que ter uma forma de rateio entre os 4 ou 5 itens que tinham lá na nota. Então é a mesma coisa aqui quando eu tenho mão de obra indireta. Então, em termos de conceito, mão de obra direta, para a gente fechar aqui, mão de obra direta é aquela que eu consigo mensurar, alocar e mensurar quanto tempo aquela mão de obra trabalhou num determinado produto ou serviço. Tudo que eu não consigo mensurar é uma mão de obra indireta e eu preciso ter alguma forma de rateio. Mão de obra direta ou indireta, o problema aqui é saber se é custo fixo ou variável. Eu comentei com vocês em aulas passadas que normalmente, em, sei lá, 95% dos casos, o custo direto é um custo variável e o custo indireto normalmente é um custo fixo. É regra isso? Não, não é regra. Mas normalmente é o que acontece, né? Todo custo direto ele é variável, a maioria do custo direto é variável, e a maioria do custo fixo ele é indireto, né? Eu tenho que ter alguma forma de rateio desse custo, tá? No caso da mão de obra, então, o gasto com a folha de pagamento, normalmente ele é fixo, principalmente nas empresas que trabalham com salário mensal. Quando o funcionário ele é mensalista, normalmente o meu custo é fixo. Quando o regime de trabalho lá do funcionário, na linha de produção, em indústria, é muito comum o pessoal que trabalha na linha de produção, ele ter o regime de trabalho horista. Então, um exemplo, né? Nós que somos mensalistas, no mês de 31 dias, ou fevereiro, que tem 28 ou 29 dias, meu salário sempre é o mesmo. Sei lá, ganho R$2.000 por mês, então, de janeiro a dezembro vai ser R$2.000. Já o horista, o que acontece? Como ele ganha por hora, nos meses de 31 dias, que ele acaba tendo mais dias úteis, né, ou também depende aí dos feriados e tal, ele acaba ganhando mais e no mês de fevereiro ele acaba ganhando menos. Aí no mês de 30 dias ele ganha um dia menos, no mês do dia que tem 31 dias ele acaba ganhando mais. Então é um regime horista. E é comum nas indústrias, tá, gente? Então, ó, o custo com mão de obra direta, eu classifico ela como variável. Por quê? Porque como eu vou alocar diretamente, eu considero ela como um custo variável. Essa aqui é a parte assim mais introdutória, agora vamos para o que interessa aqui. No Brasil, o que acontece com a mão de obra? Além do salário do funcionário, eu tenho que acrescer encargos sociais e trabalhistas. Então, nós temos lá INSS, Seguro-Acidente de Trabalho, nós vamos ver aqui o Sistema S, sabe? Tem várias
encargos aí sociais e trabalhistas. Tem lá o famoso DSR, que é o descanso semanal remunerado. Aqui está repouso semanal, mas na realidade é DSR, é descanso semanal remunerado. Normalmente no domingo, mas o pessoal que trabalha em escala, por exemplo, o pessoal que trabalha em shopping e tal, ele tem que ter, nos 7 dias da semana, ele tem que ter pelo menos um dia de descanso. Eu tenho 30 dias de férias. Não bastasse os 30 dias de férias, eu tenho um custo de 1/3 das férias. Eu tenho 13º salário. Tudo isso está agregando no custo da minha mão de obra. Tem o valor do INSS, da aposentadoria. Tem feriados, né? Tem as faltas abonadas. Foi no médico, pegou lá atestado. Okay? Então, tudo isso aqui entra e tem o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, no Brasil, além do salário do funcionário, do salário que eu contrato o funcionário, eu tenho todos esses encargos aqui. Isso que faz com que a mão de obra no Brasil seja cara. Só que vocês vão ver, dá quase sempre, né, o dobro. Se eu contrato um funcionário por R$2.000, ele custa para mim R$4.000, em média, tá? Porque vai depender também do regime tributário da empresa, se ela é lucro real ou lucro presumido, se ela é do Simples Nacional ou se ela é do MEI, né, microempreendedor individual. Então depende também do regime. Mas, em média, quando eu contrato um funcionário por um valor X, ele me custa 2x. E aí nós vamos ver isso aqui hoje, tá? Então, eu vou dar esse exemplo para vocês, ó. Eu vou fazer aqui, depois a gente vai fazer na planilha. Vamos supor que o funcionário seja horista e ele ganha R$10 por hora. E quando vocês forem fazer esse cálculo para um funcionário mensalista, gente, transformem o salário mensal dele por hora. Então, quando você contrata lá um funcionário por R$2.000, quando eu contrato o funcionário mensalista por R$2.000, o mensalista, o salário dele eu divido por 220. O salário dele mensal é correspondente a 220 horas mensais. Então eu divido por 220 horas. Então, teoricamente, apertei a mais aqui, deixa eu limpar. R$2.000 divididos por 220 horas. Então, o custo hora dele vai ser de R$9,09, tá? Então, quem for trabalhar nessa área, tal, área de RH, ou mesmo de custos, e tiver que saber o custo hora do mensalista, dividam por 220 horas que vocês têm o custo mensal dele, né? Custo hora dele, tá? Seria R$9,09. Então, vamos lá. Nesse nosso exemplo, o funcionário foi contratado para ganhar R$10 a hora. No Brasil, a jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Se eu dividir 44 horas semanais, ele vai dar 7,33 horas por dia de trabalho. Se eu for transformar 7,33 horas aqui, vocês vão ver que dá 7 horas e 20 minutos todo dia. Então, de segunda a sábado, trabalhando das 7 horas, imaginando que o DSR seja no domingo, ele vai trabalhar 7 horas e 20 minutos. Esse 0,33 aqui é 33% de uma hora. 20 minutos é 1/3 da hora, não é isso? Uma hora tem 60 minutos. Se eu dividir ela por 3, eu tenho 20 minutos. Então, se eu dividir 1 por 3, vai dar 0,33. Tá? Então, essa é a conta. Como em custos a gente não trabalha com hora-minuto, a gente trabalha com hora decimal, então essas 44 horas semanais, as 44 horas, se eu dividir por 7, daria 6,28. Por que eu não trabalho 6 horas e vai dar um pouco menos do que 20 minutos por dia? Porque no sábado, normalmente, eu trabalho só na parte da manhã. O que acontece? Normalmente eu trabalho 8 horas de segunda a sexta, que dá 40 horas, e trabalho mais das 8 ao meio-dia no sábado, que dá 4 horas. Então daria as 44 horas semanais. Para mim saber quanto que eu preciso trabalhar por dia, eu faço a conta de 7,33 por dia. Só que vocês podem usar como padrão. Logicamente,
dependendo da empresa que vocês forem trabalhar, tem que ver como é que ela calcula as horas por dia. Porque, por exemplo, tem empresas que fazem compensação do sábado, não trabalham no sábado só. A indústria é muito comum, né? Trabalha só de segunda a sexta, por exemplo. Os escritórios, né? Trabalham só de segunda a sexta. Então, eles vão, para fazer as 44 horas semanais, eu tenho que trabalhar mais do que 8 horas. Eu vou trabalhar 8 horas e 15 ou 14 minutos, eu não lembro quanto dá, que a gente chama de compensar o acordo de compensação de horas. Então, as 4 horas que eu teria que trabalhar no sábado, eu divido 4 por 5. Né? Então, se eu dividir aqui 4 por 5, 4 horas por 5 dias, durante a semana, vai dar 0,8, ou seja, dá mais ou menos 40 minutos. Então, eu trabalho 8 horas e 40 minutos todo dia para não trabalhar no sábado. Logicamente, depende muito da empresa. Exemplo aqui na empresa aqui, na minha, né? Eu só trabalho de segunda a sexta, e eu não faço. O pessoal trabalha 8 horas por dia só, não precisa compensar esse sábado, mas é um benefício que eu estou dando para os meus funcionários. Tem empresa que exige que o funcionário trabalhe as 8 horas e as 44 horas semanais. Vamos para frente. No nosso exemplo lá. Bom, no ano eu tenho 365 dias, 365 dias ou 52 semanas, eu posso trabalhar também por semana. Eu preciso calcular quantos dias, porque eu pago para o funcionário os 12 meses, eu pago para o funcionário os 365 dias. Agora, ele trabalha os 365 dias? Não trabalha. Eu tenho, no ano, nós temos 52 semanas. Se eu preciso de uma folga por semana, teoricamente, eu teria 52 domingos no ano, na qual eu pago e o funcionário não trabalha para mim. Né? Por isso que ele chama descanso semanal ou repouso semanal remunerado. Professor, por que tem 48 e não 52? Porque 30 dias ele está de férias. Aí são, no mês, 4 domingos, seriam, em média, 4 domingos. Então, isso entra no cálculo das férias e não aqui. Então, dos 365 dias que ele tem que trabalhar por ano, 48 são os domingos. Vamos chamar de domingo, que é o DSR. Aí ele tem mais 30 dias de férias. Então, vamos lá. Peguei 365, menos 48 e menos 30. Que mais que eu pago e o funcionário não trabalha? Eu tenho os feriados. Em média, no Brasil, nós temos 12 feriados por ano. Porque nós temos os feriados nacionais e nós temos os feriados municipais. Esses são os obrigatórios, vamos dizer assim. Em alguns estados, existem feriados estaduais. Por exemplo, em São Paulo, no Rio, na Bahia, tem lá feriado no Dia da Consciência Negra. Em São Paulo, tem o feriado de 9 de julho, que é da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, no Paraná não tem. No Paraná nós só temos os feriados nacionais e os feriados municipais. Ponta Grossa, dia de Santana, que foi dia 26 de julho agora, e tem dia 15 de setembro, que é o dia da cidade. E aí, os feriados nacionais, quais são? Vamos começar em janeiro lá. 1º de janeiro, depois nós temos a terça-feira de carnaval, depois nós temos 7 de setembro, 15 de novembro, Natal e dia 12 de outubro, que é a padroeira. Então, só aqui já são 6. Não é isso? Que eu me lembre. Tem Páscoa e Corpus Christi. Então, nós temos 8 feriados. Em Ponta Grossa, mais 2, são 10. E aí, aquilo que eu expliquei para vocês. Por exemplo, São Paulo tem mais 2. Ok? Vai depender. O Rio de Janeiro também tem o dia... eles têm lá mais feriado, acho que Minas. A Bahia também tem mais feriado. Mas, em média, são 12 feriados anuais. Ou seja, dos 365 dias que eu tenho no ano, e quando o ano é bissexto é 366,
o meu funcionário, só por essas situações aqui, vai trabalhar só 275 dias. Só que eu pago 365 dias. Tudo bem? Até aqui? Se eu tenho 275 dias por ano e a minha jornada diária é 7,33 horas por dia, então eu tenho aqui número máximo de horas por ano 2.016,70. Lógico que aqui, ó, como é uma dízima, né? Se eu pegar se eu pegar 270, deixa eu puxar para cá, 275 dias vezes 7,333333, então daqui, ó, dá 2.016,6666, ok? Dá quase uma dízima. Então, arredondando, deu 2.016,7. Então, essas é as horas disponíveis que o meu funcionário tem para trabalho durante um ano, em média. Vamos lá. Para a gente fazer custos de mão de obra, é interessante que a gente trabalhe custo anual e depois você divide ou por hora, né? Porque normalmente quando a gente vai apurar a hora de mão de obra direta, a gente apura por hora trabalhada. Então a gente primeiro faz o cálculo dele como anual, depois divide pelos dias, eu tenho o custo unitário da mão de obra. Então aqui, partindo desse princípio, então eu tenho lá 2.016,7 e ele ganha R$10 a hora, portanto, num ano ele vai ganhar 20.167. Ele me custou, pelas horas efetivamente trabalhadas, 20.167. Só que aí, ele tem 48 dias de DSR, de repouso, né, descanso semanal remunerado. 48 vezes 7,3333 vai dar 352 horas. Vezes R$10, eu tenho que pagar mais 3.520 para ele, só que ele não trabalhou. Na realidade, ele só trabalhou as 2.016 horas, só que eu estou pagando 3.520 para ele ficar em casa lá no domingo. Aí ele saiu 30 dias de férias. 30 dias de férias vezes 7,33 vai dar aquelas 220 horas que eu falei para vocês mensais. Vezes os R$10, ele me custou R$2.200, que também não trabalhou. Ficou lá na praia tomando sol. Aí no Brasil nós temos o 13º salário. O 13º salário se refere a um mês de trabalho. Então são mais 220 horas. Vezes R$10, mais R$2.200. Não bastasse isso, quando ele sai de férias, eu tenho que pagar 1/3 das férias para ele. Então, 1/3 de 2.200 vai dar os 733,33. Então, vamos lá. Vou pegar os 2.200 que ele vai receber de férias e vou multiplicar por 33,3333%. Isso vai me dar 733,33. Está aqui. Como é que eu cheguei nisso, né? Então, na realidade, 1 dividido por 3 dá lá 0,3333, que é 33%. Então, eu estou pagando mais 1/3 do salário lá para ele aproveitar as férias. E ele não está trabalhando. Temos, em média, 12 feriados por ano. Vezes 12 dias de feriados por ano. Vezes 7,33 que ele deveria trabalhar nesses dias. Eu tenho 88 horas num ano, né? Nesses 12 dias aqui. Vezes R$10, mais R$800. Ou seja, aquele funcionário que trabalhou 2.016 horas, ou seja, que eu deveria pagar para ele 20.167 por trabalho efetivamente realizado, me custou 29.733. Então aqui já deu quase 50%, não é isso? 50% daria 30 mil e alguma coisinha aí, 30.300 e alguma coisa. Isso aqui, gente, é só de custo. Então, só peguei o salário dele, que eu contratei ele 10%, eu pago para ele por ano 29.733.
R$ 29.700,33. Isso é que o funcionário recebe durante o ano. Só que ele só trabalhou por 20.167. Tudo bem até aqui? Bom, lembrem que eu falei para vocês que no Brasil tem os encargos trabalhistas e sociais. Então, sobre esses 29.700, o que vai acontecer aqui? Eu tenho de INSS 20%. A empresa paga. Não é aquela parte que o empregado recolhe. Então, só para lembrar para vocês, vamos supor que vocês ganhem R$ 2.000 por mês. É descontado de vocês, vamos, em média lá, 8%. Então, vai descontar de vocês R$ 160 por mês. Então, vocês são contratados por R$ 2.000. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, vocês são contratados por R$ 2.000 e são descontados em R$ 160 do INSS. Então, vocês ganham só 1.840. Só que a empresa, isso aí é descontado de vocês. A empresa simplesmente desconta e recolhe para o INSS. A empresa é uma repassadora. Mas a empresa tem que pagar a parte dela, que é 20% dos R$ 2.000. Então, R$ 400 a empresa tem que pagar para o INSS. Isso, empresas que são optantes pelo lucro real e pelo lucro presumido. Empresas optantes pelo Simples Nacional é uma outra conta, tá, gente? Mas como a maioria das empresas aí recolhe isso aqui, o exemplo aqui que eu estou dando, até para vocês verem o custo para quem trabalha em médias e grandes empresas, é esse aqui. Então, 20% do INSS. Eu recolho 8% do salário do funcionário a título de fundo de garantia. Não é descontado do funcionário, a empresa é que paga. Na verdade, não é nem a empresa que paga, né, gente? É o consumidor que paga, porque a empresa repassa tudo isso aí no preço do seu produto ou do seu serviço. Além disso, eu tenho o SAT. SAT é Seguro de Acidente de Trabalho. Ele varia de 1% até 3%. Então, dependendo do ramo de atividade, então se você trabalha na Petrobras, no posto de gasolina, que tem risco de explosão, trabalhos que são mais perigosos, é 3%. Se você trabalhar num escritório de contabilidade, por exemplo, ou num departamento de recursos humanos, a empresa acaba recolhendo 1%. Agora, se você trabalha no departamento de recursos humanos e esse departamento fica dentro de uma fábrica que tem risco de explosão, então tem 3% de seguro de acidente de trabalho. Então, aqui eu estou pondo as alíquotas máximas, tá, gente? Quando vocês forem trabalhar nessa área e fazer esses custos, tem que ver qual é o regime da empresa e como que isso afeta lá o custo da mão de obra. Fora isso, eu tenho que pagar 2,5% de salário e educação. Isso está lá dentro da guia do INSS que a empresa paga. Não bastasse isso, eu tenho que pagar o sistema S. Se for empresas industriais, eu pago para o SESI. Se for empresas comerciais, eu pago para o SESC, tá? Que é 1,5% sobre a folha de pagamento. E aí eu tenho o SENAI ou o SENAC. Se for a indústria, é o SENAI. Se for comércio, é o SENAC, mais 1%, que é o sistema S também. Tem o INCA, que é 1,5%, e tem o SEBRAE, que é 1%. Então, tudo isso aqui é custeado pela folha de pagamento. Por isso que dá os 38%. Até, vamos voltar aqui na calculadora, né? Então, estava com 36 mais 1,5% do INCA e mais 1,5% e mais 1% do SEBRAE. Então, tá lá, 38,5%. Então, gente, isso aqui são os encargos sobre a folha de pagamento. Isso que hoje o Paulo Guedes tanto briga, né, de reduzir esse custo aqui, que é o custo da mão de obra. Vamos continuar o cálculo aqui para vocês entenderem para onde que chega a situação. Então, olha lá. Eu tenho um custo total do funcionário, lembrem lá, de 29.700,33, né? 20 mil e pouco lá das horas efetivamente trabalhadas, aí férias, 13º, feriado e tal, chegamos em R$ 29.700,33. Aí, vezes esses 38,5%, então eu multiplico por 1,385,
eu já vou chegar no custo anual do meu funcionário, ó, de R$ 41.134,50. Aplicando lá o. Então, vamos lá, só vou fazer na calculadora. Então, aquele funcionário que eu estou pagando R$ 29.700,33, vezes 1,385, vai me custar lá 41.134,96. Ele aqui arredondou para 50. Tá? Porque, na realidade, vai dar esse 29.700,33, ele dá uma dízima periódica, tá? Então acaba dando outros valores aí. Então deu lá 41.134,50, arredondando. Aí, bom, aquele funcionário que eu contratei por R$ 10 a hora, quanto que vai custar para mim, baseado em todos esses cálculos? Eu vou pegar esses 41.134,50 e dividir pelas 2.016 horas efetivamente trabalhadas. Ou seja, o custo hora daquele meu funcionário trabalhado, custo hora trabalhado, é de R$ 20,40. Ou seja, gente, eu contratei ele por 10 e ele está me custando mais do que 100%. R$ 20,40. Se não me engano, no próximo slide eu tenho aqui, ó. Se eu dividir os 20 e 40, que ele efetivamente custa, dividido pelos R$ 10, que é o salário que eu contratei, na realidade é o salário que ele recebe, e tirar um aqui, ele vai multiplicar por 100, ele vai chegar aqui em 104%. Na calculadora, só para mostrar para vocês, eu pego 20,40, divido por 10, eu chego em 2,04. Menos 1, eu chego em 1,04. Multiplico por 100, o percentual, então 104%. Então, gente, quando vocês ouvem que um funcionário custa o dobro do que ele é contratado, isso faz parte do nosso famoso custo Brasil, desculpa. Esse é o absurdo do custo da mão de obra no Brasil. Tá? Considerar, e aqui eu não estou considerando aviso prévio, tá? O funcionário que trabalha há 5 anos na minha empresa tem 30 dias de aviso prévio, se eu for mandar ele embora sem justa causa. A cada ano, acima dos 5 anos, acresce um dia, se não me engano, de aviso prévio, até um máximo de 90 dias. Então, aquele funcionário que está 25 anos na empresa chega a ganhar 90 dias de aviso prévio. Fora isso, multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, quando ele é mandado embora sem justa causa, quando ele é demitido sem justa causa. Não considerei aqui as faltas abonadas. O funcionário ficou doente, foi no médico, tem atestado, ele vai receber o salário, pelo menos nos 15 dias iniciais, né? Acima dos 15 dias é o INSS que paga, e que a empresa tem que pagar o salário e ele não trabalha. O que mais que nós temos? Horas extras, quando é necessário. Certo? Apesar que hora extra, né? Ele ganha e trabalha, então, mas é um custo que tem que ser considerado. Por que o pessoal gosta de estagiário? Porque o estagiário não tem esses encargos. O estagiário tem férias, né? Mas não tem esses encargos. Então, por isso que as empresas gostam de pegar estagiário, no máximo por 2 anos, porque vai evitar esses encargos. Sou favorável a isso? Sim e não, né? Então, eu vou explicar para vocês. Sou favorável ao estágio porque dá oportunidade de quem não tem experiência, vocês, de ganhar experiência, né? E o mercado exige experiência. Então, sou favorável nesse sentido. E não sou favorável porque aí fica para as empresas, fica sendo, vamos dizer, um custo de mão de obra barata. Então, eles acabam, a cada 2 anos, pegando estagiários, tá certo? É uma alternativa, a lei permite, então não é ilegal. Na minha empresa já tive 32 programadores, isso na década de 90, tá, gente?
todos eles começaram como estagiários meus. Na época, a UTF-PR não tinha ainda, em 92 que veio o Cefet aqui para Ponta Grossa, e depois que virou o TFPR, eu não lembro se foi em 98. Então eu pegava muito estagiário na época da UEPG, que tinha lá o bacharelado em informática. Hoje é engenharia de software. E todos eles foram meus estagiários, e todos eles eu efetivei após um ano de estágio. Eu não esperei os 2 anos, eu efetivei, até porque na nossa área de tecnologia da informação, a mão de obra é escassa, então se tinha que manter o funcionário, né? Então a gente efetivava, a gente mantinha um ano, porque eles precisavam de um ano de estágio para se formar. E assim que eles se formavam, a gente já efetivava eles. Hoje eu não tenho essa quantidade de funcionários, mas então eu sou favorável, mas eu tenho essa restrição aí de ficar renovando a cada 2 anos. Vocês, deu para entender, ou vocês querem que eu faça um exemplo mais realístico pela planilha? Fico aguardando vocês aí. Se vocês quiserem, eu abro uma planilha aqui, ó. Já tá até Professor, aberto. é bom fazer? Vai ser cobrado na prova? Vai, isso aqui vai cair na prova. Então, por favor, pode surgir dúvida, né? Tá, então vamos lá. Então, nós temos aí um tempinho, vamos fazer, não é difícil. Então, vamos dizer que lá na prova eu diga para vocês que o funcionário ganha R$ 1.500 por mês. Então, ele é mensalista. Então, vamos lá. Vou pôr aqui, ó. Salário. Deixa eu aumentar. Vou deixar aqui. Salário. Então, vamos dizer que ele ganha R$ 1.500 mensais. Então, por mês. E eu peço para vocês qual é o custo. Eu quero o custo hora desse funcionário. Quanto que ele vai me custar por hora trabalhada? Qual o procedimento que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa, dias, né? Vamos trabalhar com dias. Eu gosto muito de trabalhar por semana, mas vamos trabalhar com dias aí que talvez para vocês fique mais fácil. Eu vou dizer lá no enunciado, considere um ano com 365 dias. Vou dar essa informação. Considerem que temos 12 aqui dias, tá? Tudo dias. Estou colocando o enunciado aqui para vocês. Considerem, é feriado, não é férias. Feriado. Considerem 12 dias de feriados. Considerem faltas abonadas. No ano, né? Estou falando aqui no ano, tá, gente? Então, considere que o funcionário teve 20 dias de faltas abonadas. O que mais que eu posso... Deixa eu ver aqui no slide, para mim não esquecer de nada aqui. Vamos fazer mais um negócio aqui. Vale refeição, né? Tem empresas lá que pagam vale refeição. Então, vamos dizer que a empresa paga para o funcionário R$ 200 por mês de vale refeição. O que mais, gente? Lembra que tem aqui eu não nem contei vale transporte, né? Que o vale transporte, o que acontece com o vale transporte? A empresa paga e ela pode descontar até 6% do salário do funcionário de vale transporte. Eu não vou nem colocar aqui que o vale transporte tem essa peculiaridade. Aí, vamos imaginar aqui, ó, só como exemplo aqui. Deixa eu fazer uma conta aqui. Vou pegar R$ 1.500 vezes 6%. Então, vamos supor que a empresa, ó, vou até pôr aqui para vocês, vale transporte. Vamos supor que ela paga para o funcionário mais de R$ 200 de vale transporte por mês. Professor, alimentação na empresa é descontada com uma porcentagem no salário também? Não entendi, Gabriel. Essa alimentação dentro da empresa, se é descontado com o valor do salário do funcionário? No vale refeição? Não, é alimentação pela empresa, tipo almoço na empresa.
Depende muito da... aqui, ó, Gabriel, vou até pôr aqui, você lembrou bem, vale refeição ou vale alimentação, tá? O que acontece? Tem empresas que dão a refeição dentro da própria empresa. Exemplo, a Mercado Móveis aqui no centro de distribuição deles, tem o refeitório. O funcionário pode se alimentar ali. Aí tem empresas que não descontam no funcionário e tem empresas que descontam uma parte do funcionário, tá? Então, nesse caso aqui, Gabriel, desse exemplo que eu vou dar, os R$ 200 é pago pela empresa. Eu não estou considerando o que é descontado do funcionário. Okay? Vamos imaginar que custe para a empresa R$ 300, ela desconte R$ 100 do funcionário, mas o custo dela é de 300. Então, eu estou considerando 200. A mesma coisa pode acontecer aqui, ó, de assistência médica. Vou chamar de convênio médico. Convênio, a Unimed da vida aí, convênio médico. Certo? O que acontece? Tem empresas que pagam integral, tem empresas que pagam uma parte e descontam uma parte do funcionário. Vamos supor que aqui eu tenho um convênio médico que custa para mim, para minha empresa, R$ 100, independente dela ter descontado ou não do funcionário. É um custo da empresa, tá? Ela não está descontando do funcionário. Nesse caso aqui, gente, deixa eu só voltar no Vale Transporte. Vamos supor que eu compre todo mês R$ 200 de Vale Transporte por funcionário. Só que a lei me permite descontar 6% do salário dele. Como esse funcionário ganha R$ 1.500, vou colocar aqui, ó, VT descontado. Na prova, viu, Ellen? Eu não vou pôr o exemplo do Vale Transporte, porque tem essa particularidade. Então, o custo para a empresa, em vez de ser de R$ 200, é os 200 vezes menos os 90 que eu descontei do funcionário. Então, aí o custo aqui ficaria R$ 110 por mês, ok? Estou só explicando para vocês, mas na prova eu nem coloco o Vale Transporte, porque normalmente vocês esquecem que tem essa parte que é descontado do funcionário. Então, para não confundir, a intenção de prova, na prova não é fazer pegadinha, nem confundir o aluno. A intenção da avaliação é saber se vocês entenderem, se vocês sabem fazer, no nosso caso, que é custos aqui, sabem fazer o cálculo do custo da mão de obra, tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo mais complexo aí, tá? Mas vamos supor que seja isso, porque depende muito, né? Tem sindicato que consegue lá no seu dissídio coletivo fazer, por exemplo, cesta básica, né, para o funcionário. Então, tudo isso tem que entrar no custo, tá, gente? Entendam isso aí. Mas vamos no nosso exemplo aqui. Então, o funcionário ganha R$ 1.500 por mês, num ano de 365 dias, com 12 dias de feriado, e ele teve falta abonada de 20 dias. A empresa paga R$ 200 de vale alimentação para ele por mês, paga 110 de vale transporte, porque está descontando já, e paga mais convênio médico de R$ 100. Então, aqui, só isso aqui já está bom. Como é que eu tenho que fazer esse cálculo? Primeira coisa, eu tenho que transformar o salário dele, que é mensal, em salário hora. Então, eu vou por aqui salário, vou abreviar salário, ok? O que eu faço? Eu pego os R$ 1.500 e divido por 220. Então, esse funcionário ganha R$ 6,82 por hora. Então, vou até pegar, deixa eu ver se eu consigo fazer uma divisão de tela aqui, ó, para a gente acompanhar. Se ficar pequeno, me avisem aí, tá, gente? Vou só diminuir um pouquinho aqui. Esse aqui é o meu salário hora. Então, eu tenho 365 dias. Então, vamos lá. Dias ano. Vou fazer a conta aqui, 365 dias. Eu tenho o DSR, o descanso semanal remunerado. Quantos dias são? 48, lembrem disso. O ano tem 52 semanas. Como tem 30 dias de férias, eu tenho que pagar 48 domingos para ele. Vamos chamar de domingo, que é o DSR. Vou até pôr aqui, ó, eu tenho que subtrair. Aí ele tem férias. Também eu tenho que subtrair. São 30 dias de férias.
Aí eu tenho 12 dias de feriado lá, feriados. Vou também subtrair. 12 dias. Ele teve falta abonada, então falta abonada. Vamos subtrair. Então, a primeira coisa que eu faço é ver tudo que eu tenho de dias para fazer o desconto. Certo? Ele teve 20 dias no ano de falta abonada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 365 e diminuir 48 dias de DSR, 30 dias de férias, 12 dias de feriados e 20 dias de faltas abonadas. Ou seja, então, em vez dos 275 aqui, ele só trabalhou 255 dias no ano. Então, vou até pôr aqui, dias trabalhados. Deixar aqui vou deixar em outra cor aqui, vou deixar em amarelo e negritado aqui. Então, ele trabalhou só 255 dias. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, vamos ver quanto ele custou por ano. Tá? Então, quanto ele me custou por ano? Tá aqui, ó. Antes disso, dias trabalhados, como é em horas, vamos pôr horas trabalhadas. Estava até esquecendo aqui de colocar horas trabalhadas. Então, eu vou pegar 255 dias e multiplicar por 7,3333. Vamos trabalhar com 4 casas decimais aqui, que é os dias, quantidade de horas trabalhadas num dia. Tem 1.870 horas trabalhadas. E o salário hora, vamos também deixar aqui, é 6,82. Então, esse é o primeiro passo. Vi quantos dias foram trabalhados e multipliquei por 7,33 para saber quantas horas eu tenho aqui trabalhadas desse funcionário. O segundo passo é transformar tudo isso aí em horas anuais, em valores anuais. Então, vamos lá. Salário, eu vou pôr aqui do lado, salário anual. Então, vou pegar 1.870 horas que ele efetivamente trabalhou e vou multiplicar pelo 6,82. Então, ele vai me custar por ano 12.749,94 horas trabalhadas. Segundo passo, quanto custa o DSR dele? Então, eu vou até pôr aqui entre parênteses para vocês, são 48 dias vezes 7,3333 vezes, 6,82, é o salário hora dele mensal, né, por hora. Então, vamos lá. Eu tenho 48 DSRs vezes 7,3333 vezes os 6,82 aqui que ele ganha por hora. Então, vou pagar mais R$ 2.400, né, arredondando aqui, de DSR para ele. Aí ele tem férias. São 30 dias de férias vezes 7,3333 vezes os 6,82. Isso aqui vai dar, vamos de novo, 30 dias de férias vezes 7,3333 vezes os 6,82. Logicamente que aqui eu poderia pôr lá os 1.500, lá, deu 1.499,99, podia pôr os 1.500 porque são os 3 dias. Por que deu 1 centavo a menos? Por causa do 3333. Se eu colocar aqui, ó, quer ver, ó, dias, horas por dia, e dividir 220 horas, acho que é por 30, opa, 220, deixa eu ver se é por 30, tá? Eu tenho aqui 7, 33, 33, 33, tá? E aí, ao invés de eu trabalhar com todas as casas decimais, olha lá, deu os 2.400, e aqui vai dar os 1.500. Ok? Então, aí já fica certo aí. Bom, o que mais que eu paguei para ele? Feriado. A mesma coisa. Foram 12 dias de feriado,
vezes 7,3333 vezes 6,82. Vamos fazer a conta aqui. 12 dias de feriado, vezes o 7,33 aqui, vezes o 6,82, que é o salário. Paguei para ele aí mais R$ 600. E mais que eu paguei para ele? Falta abonada. 20 dias vezes 7,3333 vezes 6,82. 20 dias de falta abonada, mais que multiplica 7,33 e que multiplica 6,82. Então, mais R$ 1.000 que eu paguei para ele. E mais, 13º salário. 13º salário equivale lá aos R$ 1.500, que é um mês do salário dele, não é isso? Então, eu vou até pôr aqui direto, R$ 1.500. Que mais que eu paguei para ele? Vale refeição. O que vai acontecer aqui? Vai ser os R$ 200 vezes 12, não é isso? Não, professor, nas férias eu não pago o vale refeição para ele. Então, vezes 11. Ok? Então, R$ 200, que aqui o vale alimentação, o vale refeição, vezes 11 meses, porque nas férias eu não paguei esse vale refeição para ele. Vale transporte. Vale transporte. Vai acontecer a mesma coisa. Durante as férias eu não pago o vale transporte para ele. Então, eu vou pegar lá os 110 vezes os 11. Então, também vamos calcular aqui, ó, 110 por mês, vezes 11 meses. E, por último, o convênio médico. O convênio médico, eu pago os 12 meses. Então, vai ser lá os R$ 100 vezes 12 meses. R$ 100 vezes os 12 meses. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. Vou somar tudo isso aqui que custou o meu funcionário, tá? Então, vou pegar aqui, soma, né, desde o salário, né, até o convênio médico aqui. Ó. Então, esse funcionário custou para mim por ano R$ 24.359. Agora, vamos calcular aqui, por enquanto, os encargos. Eu poderia fazer direto aqui, ó, eu poderia pegar aqui e multiplicar por 38, mas vamos fazer um por um ali, ó. INSS, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho, Salário Educação, SESI ou SESC, SENAI ou o SENAC, eu tenho o INCRA e eu tenho o SEBRAE. Mas todos esses aqui são meus... deixa eu colocar os percentuais aqui. 20%. O fundo de garantia, que é 8%. O seguro acidente de trabalho. Aqui, volta, ó, só para informação, né? Varia de 1% a 3%. Tá? Eu estou pegando o máximo. O salário de educação, que é 2,5%. O SESI, que é 1,5%. O SENAI, que é 1%. O INCRA, que é 1,5%. E o SEBRAE, que é 1%. Então, quando a gente fala que não tem almoço grátis, gente, nós pagamos tudo. Tudo é pago. Tá? Então, o que eu tenho que pegar? Tenho que pegar os 24.359, porque sobre tudo isso aqui, na realidade, peraí, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma soma aqui intermediária aqui, tá? Foi bom agora eu ter feito aqui. Eu vou fazer uma soma intermediária. E os encargos, eles caem sobre isso aqui, ó. Não tem encargo sobre vale de transporte, vale refeição e convênio médico, tá? E deixa eu arrumar isso aqui. Então, é a soma do 19 até os 24.359 aqui. Então, aqui é um subtotal. Vou até alinhar aqui para não confundirem vocês. Então, um subtotal.
Sobre esse subtotal aqui, é que vai incidir os encargos, tá? Então vamos lá. Sobre os 19 mil, incide 20%. Então, 20%. Sobre esse subtotal, vai incidir os 8% do fundo de garantia, 0,8. Seguro acidente de trabalho, 0,03. No Excel vocês podem até pôr o porcento, né? Aqui vai dar, ó, se eu fizer 2 vezes 2,5%, também no Excel tanto faz. Fazer de um ou de outro jeito. Vezes 1,5% aqui por cento. Senac é vezes 1%. O INCRA 0,5%, e o Sebrae mais 1% aqui. Então, total de encargos. Vou fazer a soma aqui. Somar todos os encargos. Deu 7.603. Aumentar isso aqui, não vou precisar mais. Então, deu 7.603. Total custo anual. A mão de obra direta. Eu vou pegar os 24 mil aqui, mais os 7 mil dos encargos. Então, aqui é total. Então, ó, total, o custo anual da minha mão de obra, tá? É a soma do total dos meus custos mais os encargos. Então, o segundo passo é isso aí. Terceiro passo, eu vou pegar esses 31 mil, que foi o meu custo anual, e vou dividir pelas horas efetivamente trabalhadas. Horas, que foi esse 1.870 aqui. Então, meu custo hora, o que vai ser? Vai ser o 31 mil aí, que é o custo anual da minha mão de obra, dividido pelo custo das horas trabalhadas. Então, eu tenho aqui, ó, 17, aqui, ó. Vou deixar em vermelho esse aqui, ó. Então, aquele funcionário que eu contratei por R$ 6,82 vai me custar 17,09. Mais do que o dobro, não é isso? Mais do que o dobro. Se eu for custo mensal, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar essas 17 e multiplicar por 220 horas. Então, aquele funcionário que eu contratei, vou deixar em outra cor aqui. Aquele funcionário que eu contratei por R$ 1.500 por mês, ele me custa R$ 3.760,45 por mês. Mais do que o dobro, né? O dobro seria 3 mil. Por quê? Por causa dessas situações aqui de férias, DSE, feriado, falta abonada, mais os vale-refeição, transporte, convênio médico. Logicamente que o convênio médico, gente, é um benefício que a empresa está dando. Não é obrigatório. Apesar de que tem sindicatos que no seu dissídio coletivo conseguem esse benefício para o funcionário. Então, numa empresa com esta situação, quando ela contrata um funcionário por R$ 1.500, ele vai custar R$ 3.760,45. E se vocês quiserem aqui, ó, colocar R$ 2.000, aqui, ó, ele vai custar R$ 4.833,15. Desde que seja essa situação aqui, né? Tá? Se o funcionário, eu quero contratar ele por 5 mil, ele vai me custar 11.269. Então, vocês estão entendendo o grande problema, né? Ele vai em vez de custar R$ 60 mil por ano, ele me custa R$ 95 mil por ano. Certo? Então, esse é o custo que tanto o pessoal, às vezes vocês leem, ou veem na televisão, ou veem empresário reclamando. Esse é o custo do Brasil, esse é o custo da mão de obra no Brasil. Então, o funcionário que eu contratei, e o pior, né?
ele, em vez de receber, vamos pegar o caso do R$ 1.500 aqui, só para a gente finalizar. Eu pago para ele, desculpe, ele custa para mim R$ 3.760,45, e quanto que ele recebe? Dos R$ 1.500 lá, ele ainda tem o desconto do INSS, de 8%. Então, quanto que o funcionário recebe? Vamos pegar aqui 1.500 vezes 8%, que é o salário dele, e vou pegar mais os 1.500 vezes os 6% que eu descontei do Vale Transporte. Então, aquele funcionário que eu contratei por 1.500, ele vai receber menos 120 e menos 90. Então, aquele funcionário que eu contratei por R$ 1.500 vai receber 1.290 e vai me custar 3.760,45. Então, vejam, gente, que a coisa é complicada, mas hoje, enquanto não se muda a legislação trabalhista e nem os encargos, essa é a realidade. Logicamente, para uma empresa optante pelo lucro real ou pelo lucro presumido. A empresa que é do Simples Nacional, ela não paga, não é 20% do INSS, gira em torno de 10%, e ela não paga esse salário de educação, SESI, Senai, INCRE, SEBRAE, ela não paga. Então, isso aqui vai reduzir os encargos. Então, por isso que muita empresa não cresce, ela prefere ficar lá no Simples. O Simples Nacional, se não me engano, é para faturamento até, não sei se é 4 milhões e 800 por ano, então ela prefere ficar faturando 4 milhões e 800, não quer crescer para não ter esses encargos que existem aqui. Ok? Alguma dúvida? Professor, do INSS ali não é 12% ou é 20% mesmo? Da empresa é 20%. A empresa, Gabriel, que é optante pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Quando ela é optante pelo simples, aí depende da faixa de faturamento dela, mas varia aí entre 8% e 12%, mas isso optante pelo Simples Nacional. Tá? Esse 12% aí é o que é descontado do funcionário, que vai de 8 a 12, a 11, acho que não é nem 12, é de 8 a 11%. E outra, se for funcionário público, aí muda de figura, porque o funcionário público é descontado em 14% do seu salário para a previdência, para a aposentadoria, né? E para cada R$ 1 de salário do funcionário, teoricamente, o governo teria que recolher R$ 2, tá? O dobro. Okay? Então tem essas diferenças. Aqui é para funcionário de empresa privada. Mais alguma coisa? Tá? Então, basicamente, é isso aí. Então, aqui nós fechamos o que vai cair na prova. Tá? Então, cai até essa matéria aqui. Se não tivermos dúvida, termino a aula hoje. Deem uma estudada. Amanhã eu já deixo disponível a aula lá no Classroom. Deem uma estudada. Vai ser a prova das 9 horas da manhã ao meio-dia. Vai ser no horário de aula. Então, como a representante não tenha vindo assistir a aula, avisem os colegas de vocês. Peçam, quem está no estágio ou está trabalhando, tem que pedir uma folga aí para fazer a prova nesse horário aí. Ok? As atividades não tem problema, tanto é que eu dou uma semana para fazer, 10 dias e tal. Mas as 4 provas nossas, se a gente ainda tiver deixa eu até abrir aqui. Se a gente ainda tiver em modo remoto, que eu não acredito, eu estou achando até que em novembro a gente já deve estar presencial, essas datas aqui, 11/8, 3/11, 15/12 e 30/3 do ano que vem, se estivermos em modo remoto, a prova acontecerá durante as 2 horas de aula. Certo? Então, não esqueço também de dar ciente naquela atividade que eu postei lá desse programa, que vocês estão cientes disso aqui, tá? Porque eu preciso entregar segunda-feira no colegiado isso aí. Então, por favor, avisem os colegas.